Olá, esse podcast faz parte de um projeto proposto pelo professor Gersinei Santos, professor de prática de textos na Universidade de Brasília, no primeiro semestre de 2020. Nosso grupo vai falar sobre políticas públicas de proteção às mulheres, e eu sou a Isabela. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Emily. Eu sou a Júlia. Para a gente começar a nossa conversa, é importante entender o que é política, né? Então, eu pesquisei sobre o tema e, segundo o dicionário da Academia Brasileira de Letras, política é todo o conjunto de conceitos, fatos, processos e instituições que envolvem e regem a vida pública e o relacionamento entre as pessoas. Quando a gente pensa em política, logo vem à nossa mente governo e propostas de governo e tudo relacionado a governantes e ao Estado, mas também política é tudo aquilo que a gente faz na sociedade e para a sociedade. Já as políticas públicas são todas as ações e iniciativas que são criadas pelo governo e por instituições privadas também, que visam melhorar a vida daqueles que não têm tanto acesso a benefícios, o que é a maioria da população, como os que têm uma vida boa, não sofrem tanta violência. Já as políticas públicas de proteção às mulheres visam proteger especificamente as mulheres e apoiá-las também e ampará-las em momentos de violência sexual, psicológica e de abusos também. A gente tem as 3 principais e mais conhecidas leis que protegem as mulheres, que são a Lei Maria da Penha, Lei do Minuto Seguinte e a Lei do Feminicídio. A Lei do Minuto Seguinte, ela não protege apenas as mulheres, ela protege e prevê o atendimento de todos aqueles que foram vítimas de violência sexual. Mas a gente sabe que as mulheres no Brasil são as que mais sofrem esse tipo de violência, então é uma importante lei para elas. E agora eu vou passar para a Sabrina, que vai falar como a gente pode informar mais a sociedade sobre essas leis, inclusive as crianças. Obrigada, Isabela. A gente queria falar sobre as políticas públicas, né, de proteção às mulheres, mais especificamente para as crianças, porque elas são o futuro, né? Então é importante todos conhecerem essas leis para que elas possam ser aplicadas, né, na sociedade. E a gente pensou nas crianças porque elas vão ser as que vão propagar essas leis no futuro. Então, se elas não têm conhecimento sobre essas leis ou não sabem nem que elas existem, ou essas coisas, fica muito difícil que essas leis sejam realmente postas em prática. Então, a gente pensou em uma maneira de como trazer essas leis mais para perto dessas crianças, como ajudar na disseminação, né, das leis e essas coisas. E aí, no Conversatório 2, que foi feito pelo professor Gersinei, no canal Zul Projetos, junto com a professora doutora Maria Luísa Coroa, ela destaca que existem diversas gramáticas na língua portuguesa. Então, a gente pegou essa ideia de várias gramáticas, né, porque elas podem variar de questão social, classe social, conforme a região e inclusive na idade. Então, quando a gente pega a Constituição com aquela linguagem super formal e de difícil acesso até para aqueles que são mais velhos e estudados, aí a gente pensou em como a gente poderia colocar essa gramática e transformar ela numa gramática acessível para as crianças, para a idade delas, para a linguagem delas. E aí, pensando nisso, a gente tentou encontrar outros tipos de textos, porque podem ter textos verbais e não verbais. E aí, nós pensamos assim, em textos como teatro, que a gente poderia transformar numa linguagem mais acessível para as crianças, porque é uma questão mais lúdica, mais tranquila, para elas entenderem. Então, através de teatros, oficinas, palestras, a gente poderia trabalhar as leis de uma forma que as crianças entendessem as leis e entendessem os papéis delas para a propagação dessas leis, até para o cumprimento dessas leis, para elas entenderem como agir se elas
elas vissem uma situação parecida ou presenciassem, não sei. Então, a gente usaria esses tipos de textos para apresentar essas leis para elas numa gramática acessível, porque a gramática para a idade delas, pro entendimento que elas têm ainda disponível na vida delas, e elas poderiam propagar isso futuramente porque seria mais fácil. Aí agora eu vou passar para a Júlia e ela vai explicar melhor, tipo, o que a gente faria após esse teatro e essa apresentação mais lúdica para as crianças. Obrigada, Sabrina. Nós iríamos apresentar alguns tipos de texto, como o teatro, que é uma forma bem simples da criança entender, pois conta uma história que a criança pode se identificar e também identificar com as situações do seu cotidiano. Após isso, seria feita uma oficina com as crianças, em que elas iriam escrever e ilustrar o que elas entenderam do teatro. E depois disso, esses textos iriam ser colados em um mural. Sim, e esse mural, ele poderia ficar na escola, né? Para as crianças lembrarem, verem o que elas fizerem ou fizeram. E podem ser postados, assim, no Instagram ou em qualquer outra plataforma, porque, querendo ou não, esse também é um tipo de texto, é também um tipo de propagação do texto que elas produziram e dos textos das políticas e das leis. Agora eu passo a palavra para a Emily. Bem, como as meninas disseram, né, é importante apresentar essas leis para as crianças de uma forma que elas entendam, para que quando elas crescerem no futuro, ou até mesmo agora, elas saibam como agir em um momento como esse, elas saibam que elas são respaldadas pela lei, que elas podem tomar uma atitude, ao invés de só sentarem e olharem sentindo impotentes, sem saber o que fazer. E aí isso as tornaria mais conscientes, né? Não só sobre esses assuntos, mas acho que também fariam elas ter curiosidade de aprender sobre outras coisas, sobre outras leis. Esses textos são fundamentais dessa maneira, eles são para serem apresentados, porque um texto sem entendimento não vale de nada. Porque imagina, você já tem dificuldade de fazer alguma coisa, e aí você vai ler o texto, a legislação que respalda, mas você não entende nada, porque, como a Sabrina disse, a gramática é muito complicada, é muito distante da realidade que você vive. Então, é importante que seja de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais próxima da realidade da pessoa, para que ela entenda como é que aquilo funciona, para ela entenda como é que ela pode usar aquilo, qual o poder que aquilo tem sobre a vida dela. E no futuro, a gente espera que esse projeto tenha um impacto muito positivo nas próximas sociedades, né? Para que as sociedades cresçam mais conscientes, que tenham uma eventual redução de casos e lógico de traumas que as pessoas têm em relação a isso, que as mulheres têm, e que as pessoas sejam mais conscientes sobre a própria legislação, sobre o seu uso, sobre todo o poder que a sociedade é envolvida por essas políticas. Bem, esse é o nosso projeto, esperamos que vocês tenham gostado e tchau! Isso aí, tchau, tchau, gente! Tchau, obrigada! Tchau, obrigada por ter ouvido.